Vamos para a nossa sexta aula. Vou compartilhar aqui. Agora nós vamos aprofundar em mais um exercício. Gente, esses exercícios valem muito vocês fazerem. Se não fizer o exercício, não consegue elaborar as histórias, os posts, os seus conteúdos, tá? A partir do momento que você fizer esses exercícios, você vai ver o quanto a cada momento de acontecimento na sua vida, de sua vivência, vai virar conteúdo e você vai saber descrever de uma forma envolvente aí no seu perfil, tá? Olha só, características de uma boa história. Novamente, nós vamos colocar mais uns pontos. Sequência de eventos, o contexto, o que é esse contexto? Quando, onde, qual que é o personagem principal, o elemento surpresa. Por quê? Tem que ter um elemento surpresa. Você não pode fazer com que as suas histórias sejam sempre as mesmas. O que nós falamos nas aulas anteriores? Surpreenda o seu seguidor. Surpreenda ele, porque se você ficar na mesma, ele para de te seguir. Ele para de saber porque não tem expectativa, ele já sabe o que vai acontecer. Então, tem que ter um elemento surpresa. Uma lição do que você aprendeu, que é o ensinamento, e uma conclusão. Eu vou deixar aqui também exemplos para você seguir. Tudo que a gente tem um exemplo, um caminho, fica mais fácil de você aderir à sua história. Personagem. Todo personagem tem vulnerabilidade. Tem um inimigo comum. Qual que é o inimigo comum entre você e seu seguidor? As dificuldades que você teve e superou e vai ajudar eles a superar, que o seu seguidor tem. O seu inimigo em comum, certo? Vamos falar mais disso mais para frente também. Ele passa perrengue, que é o seu personagem, tem algo que as pessoas não têm, que é o conhecimento. Certo? Na hora que chegar nos exemplos, você vai entender melhor. Veja a história, eu deixei um exemplo aqui, ó. Veja a história da Aline e monte o seu. É mais um exercício. Olha só. Aline, nutricionista. Ela tem uma vulnerabilidade, perdeu tudo na enchente e ficou com trauma de recomeço, medo de tudo. Esse é a vulnerabilidade dela. O que é o inimigo comum? Que ela tem com ela, mas ela superou, e o cliente dela também tem. Dietas sem cuidados com o cliente. Ela não gosta disso. Ela quer passar uma dieta, mas ter cuidado com a saúde. E não só buscar emagrecer e, de repente, ficar doente. Perrengue. Já foi cancelada por dar opinião sobre dietas milagrosas. Superou. Você tem que mostrar um perrengue, mas que você superou. O que ela tem que os outros não têm? Qual que é o diferencial dessa nutricionista? Ela transforma a receita simples, saudável, é criativa e seus rios são tops e geram muitas visualizações. Esta é a criatividade dela, não é bem a criatividade, desculpa, essa é a sua diferenciação, é o seu ponto de diferenciação que ela faz no seu Instagram, certo? Tem um monte de nutricionista que fala de dieta, que apoia aquela dieta rigorosa, aquela milagrosa, aquela de remédio, de chá que seca, que não sei mais o quê, e tem aquele que não apoia, que quer cuidar, que quer visar saúde. Tem profissionais, gente, de toda maneira. E você precisa destacar com o que você acredita, com o que você, uma causa que você apoia. É isso que vai fazer a diferença sua no seu perfil de outros profissionais. Por quê? Tem um monte de nutricionista. Cada um tem o seu pensamento, a sua maneira de emagrecer o paciente, de elaborar as dietas, de elaborar as receitas. Então, o que vai fazer você diferente é a sua maneira de trabalhar, é a causa que você defende,
é a maneira que você está no Instagram e são as pessoas que vão atrair para você. Conseguiu entender? O diferencial tá, gente, na realidade de como você é, o que você acredita e como é a sua vida. Esse perrengue dela aqui, ó, de ter perdido tudo na enchente, já foi cancelada na internet, isso tudo vai fazer com que o seu cliente se conecte com ela e compre dela, entendeu? A questão é conectar com a história. Coloque isso na mente. Por que as pessoas vão gostar da Aline? Que eu acabei de dizer. A Aline é uma pessoa real, ela tem traumas, se posiciona, dá a sua opinião e atrai os fãs. Tem habilidade na cozinha, é criativa e isso atrai pessoas para o seu trabalho. Entendeu? Você tem que contar a sua real história, a sua real vulnerabilidade, para que as pessoas se conectem com você. Se você inventar uma história, inventar um personagem para criar as suas histórias, não vai funcionar. Você não precisa também contar só a sua história. Você pode contar a história do seu cliente. Maria foi ao consultório, você precisa dizer, foi ao meu, foi ao consultório com esse trauma, com esse problema, e a gente conversou, parará, 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 chegamos a essa conclusão, ajudei ela assim, e hoje ela está assim. Entendeu? Alguém vai se identificar com a sua cliente e vai também te seguir, certo? São histórias, gente, histórias, mas que sejam reais. Ó, uma pessoa real, que seja real, porque aquilo que é inventado não dá certo, tá? Não dá certo mesmo. Que tipos de histórias contar? Dentro desta realidade, você tem várias histórias, a gente tem história todo dia. História inusitada, história de superação, segredo, vou falar sobre cada uma, tá? Polêmica, erro, suspense. São essas histórias que você pode se basear para contar. Eu vou deixar para a próxima aula para que a gente fale sobre cada uma delas, certo? Porque eu não gosto de aula longa, eu quero seja rápido. Aqui você aprendeu tipos de história, como contar de uma maneira em que tenha todos esses pontos, certo? De vulnerabilidade, do inimigo em comum, o que ela tem de diferencial. Seguindo, sequência de eventos, contexto, quando, onde, personagem principal, elemento surpresa, certo? Faça esse exercício também e vamos para o próximo falar de cada ponto, de cada história que você deve contar. Nós vamos falar sobre cada uma na próxima aula, certo? Não deixe de fazer o exercício. Faça o exercício. E você vai perceber o quantos insights você vai ter. Deixa eu tirar aqui. Os insights vão aparecer no decorrer do exercício. E aí você vai ver o quantas histórias você ainda não contou aí para a sua audiência e poderia estar dando muito mais engajamento no seu perfil. Tudo bem? Vamos para a próxima.